Estamos com a paz do Senhor. Queremos dizer da nossa alegria em estar juntamente convosco, vivendo este momento singular na presença de Deus, neste estudo que memora este comênio especial, Congresso de Adolescentes, na filial Enxame de Alegria. Para nós se constitui uma alegria. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e, sem dúvidas, ao nosso pastor pela confiança em nós depositada, para que estivéssemos aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus, com a ajuda da oração da igreja, a fim de que no abrir e fechar da minha boca, o Senhor nos abra a tão boa porta da palavra. Gostaríamos de vos convidar ao livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 por diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos podem dizer amém? Queridos, Jeremias, um dos profetas maiores que encontramos na Escritura, não pela importância do seu ministério, uma vez que todos são pares neste sentido, mas exatamente pelo maior conteúdo escriturístico que deixa como registro de 40 anos que exerce este santo ministério diante de Judá, o Reino do Sul, convocando aquela nação ou aquela subnação ao arrependimento e à volta à adoração ao Deus único e verdadeiro, conhecido como profeta chorão, exatamente pelos momentos difíceis que vivenciou, e dado isto, se emociona diante do sofrimento, traz profecias contundentes que falam de juízo, de misericórdia, e que apontam algumas vezes para o ministério de Jesus. E neste comênio em especial, o Senhor revela a Jeremias, através de visão, uma mensagem saturada de esperança para uma nação perdida diante de Deus. De modo introdutório, seria interessante relembrarmos que após a morte de Salomão, a Bíblia nos diz que Israel se divide em 2 sub-reinos. O reino do sul, que fica com a liderança do filho de Salomão, que atendia pelo nome de Roboão. Estes eram representados por Judá e Benjamim, tribos de Israel. E o reino do norte, que tem por líder Jeroboão, um dos principais do reino de Salomão, mas que não tinha nenhuma ligação biológica com ele. E Jeroboão, à frente de 10 tribos de Israel, peca contra Deus, induzindo aquele reino à idolatria. Dado isto, o Senhor os castiga através de Senaqueribe, rei da Assíria, destruindo quase que inteiramente as 10 tribos e fazendo-os entrar em diáspora, sendo espalhados pelo mundo. Neste tempo, o reino do sul, apesar de ter pecado contra Deus, tinha um rei justo que atendia pelo nome de Ezequias, e exatamente pela justiça e pela honra que aquele homem tinha diante de Deus, aquela nação é poupada,
Somado a isto, o rei Senaqueribe comete um erro tático, uma vez que, na tentativa de zombar de Ezequias, envia cartas ao reino de Judá e nelas desafia a Deus. E exatamente por isso o Senhor resolve respondê-lo enviando um anjo que de uma única vez leva à morte 185.000 homens do seu exército, livrando, portanto, aquele reino da extinção. Mas é interessante dizer que, dado o fim dos seus dias, Ezequias morre e seu filho, com Efizibá, que atendia pelo nome de Manassés, assume o reinado no seu lugar. E é interessante que Manassés não segue nem de longe os passos do seu pai, muito pelo contrário, assume o reinado aos 12 anos de idade e até os 55 anos promove em Israel toda sorte de desobediência. E a partir de Manassés se instaurou entre o povo a idolatria, o culto a vários deuses pagãos, como Moloque, como Astarote, como Baal, que eram adorados através de deturpações morais, como culto sexual a deusa Astarote, através das sacerdotisas, que eram postas no templo para se prostituir com os homens de Israel, como forma de adoração àquela deusa pagã. O sacrifício humano para Moloque também se torna algo corriqueiro em Israel, a ponto de que o próprio Manassés, para dar exemplo aos seus seguidores, mata o próprio filho, fazendo-o passar pelo fogo. Manassés era um homem extremamente corrompido em seu coração e propenso à desobediência a Deus a todo custo. Era feiticeiro, adivinho e basicamente conversava com as nuvens a fim de predizer o futuro. Cultuava os astros e institui em Israel adivinhadores, feiticeiros, que eram requisitados para os cultos pagãos. E isso se torna tão intenso que o próprio Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 9 a 15, considera o reino do sul ainda pior que outras nações que foram destruídas, que caíram diante de Israel em razão do seu pecado. E Manassés se decide tanto a extinguir Deus da história do reino do sul, que ordena a morte de Isaías, do velho Isaías, profeta, que esteve ao longo do seu pai Ezequias durante anos. E isto faz com requinte de crueldade, uma vez que Isaías é morto, cerrado ao meio, como um sinal a todos os demais de Israel que resolvessem resistir às suas ordens. E neste período difícil, neste período de crise, Jeremias nasce. E é interessante porque era filho de sacerdote que atendia pelo nome de Uquias. E a Bíblia não dá muita informação a respeito deste homem. Não sabemos se ele resistia às pressões de Manassés ou se cedeu e vivia de acordo com aqueles propósitos malignos que surgiram no coração do rei. O que se sabe é que, no mais, Jeremias tem o privilégio de ter uma vida um tanto mais pacata, distanciada do frenesi de desordem moral que se instaurou em Judá. Nasceu em um pequeno vilarejo a 6 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, na tribo de Benjamim, especificamente no vilarejo de Anatote. E é interessante que, além de nascer em um período de crise espiritual, em um período conturbado, Jeremias cresce neste mesmo cenário, porque, dada a morte de Manassés, a Bíblia nos diz que Amon, seu filho, toma o poder aos 22 anos de idade e segue cabalmente os passos de seu pai. Amon continua e dessa vez derrama sangue inocente
ao seu bel prazer, continuando a fazer toda a sorte de sacrifícios que desacatavam a santidade de Deus. Contudo, Jeremias é criado, é doutrinado, é instruído com a perspectiva de que, uma vez sendo descendência de Levi, aos 30 anos de idade, conforme a cultura do seu povo, assumiria o ofício do seu pai, Ilquias, tornando-se sacerdote em Israel. E eu acho bonito e chamativo na história deste homem, porque Deus é capaz de mudar planos, e muda de uma hora para outra, porque à medida que cresce, se estabelece e completa os 30 anos de idade, bem certo é que para a cultura judaica, um homem de 30 anos era um menino, uma vez que em uma sociedade patriarcal, a cor branca da barba contava muito. Mas ainda que menino, aos 30 anos de idade, viveu 3 décadas, sendo influenciado pela mesma perspectiva de ser sacerdote em Judá. Mas neste momento, o Senhor aparece e contraria todas as suas expectativas, quando em uma visão lhe diz: ainda antes que te formasse no ventre, te conheci, e ainda antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eu acho bonito neste chamado de Deus, porque a expressão que ele usa é ainda antes que te formasse no ventre, ou seja, ainda antes da concepção, ainda antes da fecundação, ainda antes que o teu pai conhecesse tua mãe, eu já te conhecia por inteiro. Já sabia o teu nome, as tuas características, as tuas forças, as tuas fraquezas, as tuas virtudes, os teus defeitos. Eu já te prescrutei, eu já te conheci por inteiro. E ainda antes que saístes da madre, te separei. Eu acho interessante nessa expressão, porque o chamado de Jeremias é, sem dúvidas, muito diferente do chamado de Isaías. Isaías ouve: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E por vontade própria diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Com Jeremias isto não acontece. No original, o que Deus disse a Jeremias foi: você não tem escolha. Deus não o convidou a participar do ministério. Deus só avisa: você é profeta, já te separei, eu já te dei as nações. E a partir daquele momento, um homem que foi criado na perspectiva de exercer o sacerdócio, torna-se profeta em Israel. E profetizar diante de reis sanguinários que tentavam a todo custo inibir Deus da história do seu povo, sem dúvidas não é fácil. Como se isto não bastasse, em seu tempo, muitos outros homens, contrários à vontade de Deus, também rogavam para si o título de profeta e contrapunham-se às suas palavras. E era difícil para Jeremias, porque além de sua mensagem ser dura, o que era diferente de todas as demais, algumas das suas profecias não se cumpriam exatamente no mesmo momento. Na verdade, algumas profecias de Jeremias se cumpriram 2000 anos depois ou mais de ter falado, e algumas ainda aguardamos. E esta pressão fazia com que o serviço deste homem se tornasse deveras difícil. Mas durante 40 anos se mantém firme diante do povo de Judá e profetiza o arrependimento, vivenciando momentos de extrema dificuldade.
Jeremias chora porque vê, mesmo diante de suas profecias, mesmo diante de tantos alertas, o seu povo permanecer arraigado ao pecado. Ele vê, ele contempla 3 momentos de grande dor. Em 605 a.C., cumprindo a profecia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel e leva cativo os melhores, os jovens seletos que encontram, dentre os quais Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Alguns anos depois, o mesmo Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativos uma leva de cerca de 10.000 pessoas, dentre as quais Ezequiel. E mais à frente, o momento de maior dor para aquele homem, quando Nabucodonosor destrói o templo de Deus em Jerusalém, mata os sacerdotes, destrói os muros da cidade, enfim, promove uma verdadeira carnificina. Mas naquele momento, Deus, ou pelo menos um pouco antes deste momento, trata de expor a Israel, a partir ou através daquele homem, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Mesmo diante de toda a decadência moral, ainda havia esperança. E o que Deus diz a Jeremias em visão é: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu acho interessante porque Deus com isto mostra um grande princípio, o princípio da humildade. Porque Deus não expõe um ourives, Deus não expõe um ferreiro, Deus expõe um oleiro. E o oleiro trabalha com barro. É interessante porque, teoricamente, um oleiro seria um fabricante de utensílios, especificamente de vasos. E vaso de barro. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: e criou Deus o homem do pó da terra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, Paulo, tratando com os irmãos de Tessalônica, trata de mostrá-los, de exibi-los como vasos diante de Deus. A mesma verdade que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, expõe aos servos de Deus que a receberam. O barro, essencialmente, não é algo que tem valor em si mesmo. Se nós pararmos para pensar, observaremos que não existem disputas por conta do barro, uma vez que longe está de ser uma matéria rara. As nações, diferentemente do que pode acontecer por pedras preciosas ou por petróleo, jamais disputarão por uma fonte de argila, por exemplo. Em si só, a única coisa que pode dar valor a um barro é o oleiro, a partir de sua obra. E este princípio parte do coração de Deus. Deus não trabalha com orgulhosos, Deus não trabalha com soberbos, Deus não compactua com quem é altivo. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, versículo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus. Barro é uma matéria frágil, diferente da liga metálica, do aço, do ferro. Se cair, rapidamente se quebra. O barro em si não subsiste de si mesmo. E Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29,
diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são, para que a glória seja de Deus. Normalmente ele segue este mesmo fluxo. Observe, em Êxodo capítulo 3, Deus não usa uma flor de lótus para falar com Moisés. Deus usa uma sarça para tipificar a promessa e a ação de Cristo em nós, em Samuel. Deus não usa um rei, Deus usa Mefibosete, um homem deficiente. Entendamos que Deus não divide a sua glória com ninguém. O barro não se domina. Em Isaías capítulo 45, versículo 9, está escrito: porventura dirá o barro ao que o criou, que fazes? Mesma verdade que Paulo reafirma em Romanos capítulo 9, versículo 20. O barro em si depende totalmente do oleiro que nele trabalha. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, quando Gabriel fala a Maria da responsabilidade que teria de trazer o Filho de Deus ao mundo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. No original, serva é escrava, e ela entendia, mesmo diante dos perigos que estavam à sua frente, afinal era uma virgem que iria engravidar, a possibilidade de ser apedrejada era extremamente alta, mas ela diz: eis aqui a tua escrava. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve aos irmãos de Roma e diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 15, Deus diz a Ananias: vai, porque este, se referindo a Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E o mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 1, diz que por causa disso, ou por causa dos gentios, era ele escravo ou prisioneiro de Jesus Cristo. O barro entende que está a dispor da vontade do oleiro. E uma das coisas que eu acho interessantes nesta verdade é que o oleiro tem ao seu dispor diversas opções. Eu não sou geólogo nem estudante de geologia, mas há quem diga que no mundo existem cerca de 200 tipos de barro, e o oleiro sabe muito bem qual escolher para as devidas finalidades. Deus sabe como escolhe. Nem sempre Deus precisa de João Batista, que grita raça de víboras. Às vezes precisa de João Evangelista para dizer: filhinhos, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Há tempos que Deus precisa de Elias, mas há tempos que Deus precisa de Jeremias. E Ele conhece a personalidade. Deus tem um homem certo para o momento certo. Ele reserva, Ele preserva a pessoa certa para trabalhar no momento certo. E as escolhas de Deus, por vezes, contrariam a nossa visão. Afinal de contas, quem Deus escolhe? Moisés, um assassino, e a este chama de o mais manso dentre os filhos de Israel. Quem Deus escolhe? Davi, adúltero e assassino, e a este chama homem segundo o seu coração. Quem Deus escolhe? Raabe, uma prostituta,
e dela faz surgir o príncipe da vida, Jesus de Nazaré. Quem Deus escolhe? Gideão, um homem escondido, com medo e provavelmente externando covardia, e chama-o de varão valoroso. A escolha de Deus contraria as nossas perspectivas, mas Ele sabe o que faz. Diga amém por isto. Deus sabe quem escolhe e sabe onde achar. É interessante porque alguns dizem que os oleiros preferem os barros que estão no sopé, porque são mais fáceis de trabalhar. O barro que estão nas alturas provavelmente são mais difíceis em razão do ar rarefeito. E eu acho bonito isto, porque em Isaías capítulo 14, o Senhor, se referindo a Satanás, diz: como te ensoberbeceste, ó estrela da alva, e disseste: subirei acima do trono de Deus, e lá me estabelecerei. Por isto serás lançado ao inferno, ao mais profundo abismo. Em Tiago 4:6 está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde dá graça. Em Isaías 51, em Salmos 51, Davi, diante da angústia do seu pecado, mostra ao Senhor que há um coração contrito e quebrantado, no original, dakar, esmiuçado, Deus não despreza. A Bíblia diz em Isaías 40 que toda carne é erva e a sua glória como uma flor. Ao hálito do Senhor seca-se a erva e caem as suas flores. Deus procura humildes. E depois de achá-los, depois de encontrá-los, Ele sabe como ninguém, como trabalhar no caráter para fazer um vaso útil para a sua obra. Depois que o oleiro vai ao sopé dos montes, recolhe o barro e traz para a olaria, a primeira coisa que faz é limpar a sua matéria com peneira e com a mão. E deixe-me dizê-los nesta oportunidade que Deus sabe como nos santificar. O Deus de paz nos santifica em tudo. Por vezes Deus arranca de nós pedras, pedaços de grama, torrões ou qualquer outra sujidade que deforme o vaso que Ele pretende fazer de nós. E nem sempre este processo é fácil, porque ninguém renuncia sorrindo. O dicionário nos permite compreender que renunciar é resignar, é abrir mão de coisa desejada. A massa se estressa, porque além de ser peneirada, o oleiro com as mãos arranca pedras, pedaços de grama, e aquilo a deforma, a estressa. E queridos, na nossa caminhada com Deus, às vezes Deus arranca coisas de nós que nos fazem sentir dor. E nem sempre Ele trabalha no nosso tempo. Às vezes demora mais do que o que nós esperamos. E depois de retirar as sujidades, o oleiro toma o barro e o põe em curtimento, em um balde com água, vedado com uma lona no canto da parede. Quem é escolhido por Deus e quem está sendo trabalhado por Deus, às vezes enfrenta momentos
de solidão. O pastor José Luiz, saudoso pastor José Luiz, dizia sobre isto, quando Deus prepara um homem fazendo isto, uma verdade interessante. Às vezes Deus coloca um homem num lugar e sai, depois volta e o procura no lugar que deixou. Às vezes se está no curtimento, o tempo passa, a solidão permanece, a angústia quer tomar conta do coração, mas é exatamente neste momento que começamos a amolecer. É exatamente neste momento que o coração duro vai se quebrantando diante de Deus. E não tem quem chore quando Deus começa a trabalhar. O homem pode ser duro, pode ser de coração valente, mas quando Deus trabalha, não suporta. Depois do curtimento, é levado aos pés do oleiro, é pisado, até que toda a água sai. E depois é levado às rodas. Escute, este processo é demorado, este processo é trabalhoso. Mas eu gostaria de dizer nesta oportunidade que, ainda que doa, vale a pena estar à disposição de Deus. Abraão passa por todo aquele processo e o último do vaso, depois de moldado, ia à fornalha para ser queimado. Às vezes passamos por tantas coisas na vida, enfrentamos tantas dificuldades, que parece que já deu, já passou tanta coisa, já vencemos tanta coisa, já estamos formados, já estamos na forma que Deus planejou, para que mais? Mas parece que não basta. Ele nos toma e nos faz enfrentar uma prova de fogo, para que estejamos exatamente da forma que Ele quer. Nestes últimos tempos, Deus deseja levantar vasos não de ouro, não orgulhosos, mas vasos de barro dispostos a servi-lo com humildade. Deixe-me dizer uma coisa: você pode frequentar grandes universidades, você pode se deparar com grandes especialistas que tentem a todo custo zombar da sua fé, mas na hora da aflição, na hora da dificuldade, quando o presídio está em desordem, o juiz de direito não liga para o especialista da USP, não liga para o especialista da UFPE, muito pelo contrário. Ele liga para o pastor e pergunta: pastor, o que eu faço para alguns irmãos virem aqui e evangelizar os presos? Porque o que faz a diferença não é o orgulho, é o que está dentro do vaso. Permita que Deus trabalhe, permita que Ele haja na sua vida conforme o seu propósito, porque quando estiveres pronto, Ele te usará para a glória do seu próprio nome. Existe uma expressão que às vezes a gente entende, e entende muito errado.
Quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro diz: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e tu, que dizes que eu sou? Pedro responde: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou isto carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, sobre esta pedra eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E às vezes nós tendemos a crer que a igreja estará escondida, fechada em um determinado lugar, e Satanás vai atacar e não vai conseguir entrar. Mas a ideia de Jesus não é essa. Ninguém ataca com uma porta. A porta se deixa em casa para se proteger. O que Jesus estava dizendo era que quem iria atacar era a igreja, e as portas do inferno não resistiriam ao ataque da igreja. E nesses últimos dias, Deus está disposto a levantar verdadeiros vasos, não para estarem presos dentro de quatro paredes, mas para atacarem. E tenha certeza que o inferno não suportará o ataque da igreja. A porta de Nero era reforçada, mas a igreja derrubou. A porta de Adriano era reforçada, mas a igreja derrubou. A porta de Roma era reforçada, mas a igreja derrubou. Estão tentando levantar mais em Brasília, mas podem levantar, porque neste país Deus tem trabalhado em vasos, e vasos de barro, mas com excelentes glórias dentro, para serem usados nesta nação como verdadeiros instrumentos. Quarta-feira foram 26, mas pode ser apenas o início. Ele está disposto a te levantar, Ele está disposto a te usar. Quem sabe diz: sou tão fraco, sou tão pequeno, sou tão excluído, sou de barro, não tenho família no ministério, não sou filho de pastor, não recebo oportunidade, meu pai é um bêbado, minha mãe está na prostituição. Ei, rapaz, Ele não tem conta com isto, nem te perguntou tuas condições para te escolher. Ele foi no sopé, no barro que estava embaixo, no barro de baixo, te separou, te escolheu, trabalhou em ti, e aguenta, suporta. Às vezes Ele coloca num balde d'água e escanteia. Fica lá, fica calado, não sai do lugar, porque vai chegar o momento que Ele te puxa e te põe em cima da roda, e a roda gira, a roda gira, e quando a roda gira vai tomando forma. Quando a roda gira, as coisas vão mudando. Alguém olha e diz: rapaz, não sabia que ele pregava, gostei de saber, vamos ouvi-lo no próximo culto. Ei, ele vai abrir portas, ele vai dar forma. Levante a mão para ouvir esta palavra. Tu estás escanteado, mas a roda vai girar, e o oleiro vai começar a te dar forma. Te prepara, te prepara, te prepara, te prepara para falar como vaso, para pregar como vaso, para cantar como vaso. Te prepara. A solidão pode ser grande, a aflição pode apertar o peito. Às vezes Ele puxa quando tudo está bem, quando você está na forma de vaso, quando você já está na prateleira, quando alguém olha, passa e já admira. Que vaso bonito, rapaz. Ele diz: ainda não está bom, venha cá, aumenta a temperatura, te coloca lá dentro, fecha a porta e diz: só
tiro quando estiver pronto, mas ainda que se levante contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Ainda que a aflição esteja ao teu redor, não saia do teu lugar. Ainda que a lágrima desça, não saia do teu lugar. Suporta, porque a porta da fornalha abre e você sai de lá. E às vezes, depois de passar por tudo isto, o oleiro trabalha de uma forma tão especial. Eu acho isso tão bonito. Ele chega no vaso e dá umas pancadinhas com o dedo para ouvir o barulho. Às vezes já passou por tanta coisa. Ele olha assim: rapaz, está com uma cor tão bonita, está com uma forma tão bonita. Eu até já pintei, mas deixa eu fazer um teste. Uma pancada. E sabe o que é interessante? Que vaso cru tem barulho fofo e o oleiro percebe. Sabe, Deus não espera que você seja perfeita, nem perfeito, porque Deus é ético. Ele sabe que o homem não será perfeito jamais, ninguém é. Mas às vezes Ele faz assim, só para observar a nossa reação. Às vezes está tão bonito, mas quando alguém chega e diz: irmã, fulana de tal acabou de dizer assim, assim da senhora, é o oleiro fazendo toque. Mas eu não acredito. Eu vou pegar aquela mulher, vou rodar a baiana na cara dela e ela vai aprender a não falar mais de mim. Ele vê logo: tá cru, tá cru, tá cru, não serve ainda. Mas às vezes ele bate, tá. E ao invés de barulho fofo, o barro cozido está tinindo. Tim. Irmã, estavam falando de ti ali, disseram assim, assim, assado. E foi, tá bom, não tem problema não. Dá aquele sorriso falso com vontade de chorar. Chega em casa, tranca a porta, põe os joelhos no chão, a face no pó e diz: meu Deus, tu sabes da minha natureza. Tu sabes que eu não suporto isto, mas me ajude a amar, Senhor. Me ajude a parecer contigo, me ajude a me assemelhar a ti. Aí ele está ouvindo, está tinindo, está tinindo, está tinindo. Está pronta, está pronto, está na hora de encher. Espírito Santo, enche. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Está na hora de receber graça, está na hora de receber óleo, está na hora de receber unção. Aí você abre a boca e sai fogo. Aí você canta, alguém é batizado, alguém é curado, alguém entra na igreja chorando para aceitar Jesus. Sabe o que é isso? É óleo, 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 é óleo. Aleluia, aleluia. Às vezes até na escola vai apresentar trabalho de matemática, de geografia, de história. Daqui a pouco o professor está chorando, não sabe por quê. Falando de história, o professor chorando, e é ele lá de cima: tu é vaso pronto, recebe óleo, recebe óleo, recebe graça. Você está pronta? Você está pronta para receber? Ei, nesta tarde o Espírito Santo está aqui e está descendo uma graça sobre nós. Nesta mensagem, com este jovem simples, pequeno, limitado que vos fala, o Espírito Santo está tocando em alguém. Ei, é contigo esta palavra, é por esses dias. Em nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, mas fique de pé glorificando. Fique de pé exaltando.
Fique de pé adorando. Você está na presença do oleiro. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta tarde. Feche seus olhos em nome de Jesus e curve a sua cabeça. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus eu venho à tua presença, após pregar a tua palavra. Pai, foi a tua palavra. Neste momento eu peço, derrama sobre nós uma graça especial e sobre estes jovens uma nuvem de glória. Em nome de Jesus, Pai, eu peço fogo, eu peço unção, eu peço graça, eu peço dons. Em nome de Jesus, derrama, 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 derrama sobre esta moça que está pensando em parar. Derrama graça, Pai, sobre este moço que está tentado. Derrama graça, Pai. Tu estás preparando, tu estás trabalhando, ele está no teu forno, mas nesta tarde visita com graça, com graça. Receba em nome de Jesus. Abre a sua boca e fala em línguas em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, fale em línguas. Urabacama xerebecovandalabácia. Nukitikelebacova serebecandalamas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém vai se surpreender na tua casa. Alguém vai entrar no quarto e te ver orando de madrugada, e o óleo vai descer lá, a graça vai descer lá, a revelação vai descer lá. Em nome de Jesus. Oleva chorebe comanda lagai, doreme cholaramando como shuriande levacia, dogodogo xeremando como nuvem se eleva. Tem uma graça sobre a nossa vida. Fale em nome de Jesus. Fale em línguas em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, receba a graça. Glória a Deus. Cantora Rebeca Lira, louva a Deus. Sente glorificando ao Senhor e vá recebendo da parte de Deus, ou cantando.